Bom, conforme foi solicitado, primeiramente me apresentar, eu sou o doutor Clausen Abreu, e a pedido da diretoria da Academia Cearense de Medicina, na pessoa do doutor José Henrique Leal Cardoso, vou coordenar a sala, né, permitir a entrada, atuando como uma espécie de mestre de cerimônia, certo? E, conforme programado pela academia, nós vamos dar início à reunião, agora às 7 horas em ponto, com a palavra do presidente da Academia Cearense de Medicina, doutor Pedro Henrique Saraiva Leão. Doutor Pedro Henrique, o senhor me escuta? Acho que ele deve ter caído a conexão, que ele estava junto na conta do Dr. Roberto Mises, e ele não se encontra. Vou guardar um instante para ele poder retornar e fazer a abertura da reunião. O Cláudio, Vamos dar uns 5 minutos de intervalo aí, pode ser que a conexão dele tenha caído. Tá ok. Boa noite, doutor Júlio Augusto. O doutor Júlio Augusto é filho do nosso saudoso doutor Edísio Tavares. Hoje a conferência é a conferência Edísio Tavares. Então ele está conectado conosco nessa reunião. Muito justa a homenagem, Sebastião. Perfeitamente. De licença aos senhores, só para ligar para o Dr. Roberto Mises para saber o que aconteceu. Só um minuto. Quando eu falei O doutor Pedro Henrique informa que teve um pequeno problema no computador dele, mas está sendo resolvido. Logo mais ele entrará na reunião. Pede um pouquinho de paciência a todos.
Obrigado. Boa noite, portanto, a todos os participantes desta segunda conferência, patrocinada pela Academia Cearense de Medicina, a conferência à distância, embora a Academia tenha todos vocês no coração. De início, eu peço vênia para cumprimentar a acadêmica Adriana Forte, por ter logrado recentemente o prêmio, o troféu Sereia de Ouro 2020. Sobre ser um reconhecimento oficial dos seus méritos, é também uma grande honra para a Academia Cearense de Medicina, onde ela é uma estrela titular de primeira grandeza. Esta segunda conferência é a conferência professor Edísio Tavares, figura de trus da Academia Cearense de Letras, um cientista, um bibliófilo, e que será aqui bem focalizado pelo acadêmico João Martins. Essas conferências vêm sendo feitas de uma maneira remota, atendendo às determinações das autoridades sanitárias, no sentido da prevenção do Covid-19. Eu insisto, sublinho a palavra do, porque a mídia brasileira, que é mestra em gramaticídios, está sempre fala muito bem, mal português, é uma prevenção uma prevenção ao, como diz a mídia falada e televisionada. Estas palestras vêm, por coincidência, vêm ao encontro de uma das nossas aspirações. Aqui é ao, agora é ao. Das nossas metas da nova diretoria, que é a divulgação, a democratização das nossas atividades. É a Academia de Cearense de Medicina prestando um serviço à coletividade. Nem todos sabem, mas nós, na Academia Cearense de Medicina, fazemos parte de uma entidade necessariamente de utilidade pública. Então, é isso que nós estamos cultuando. Quero cumprimentar o nosso convidado de hoje e, antes, agradecer aos colegas, principalmente Henrique Leal e Roberto Nizet, e também ao colega Janetson Baima, por terem produzido este evento. Desejo sucesso ao nosso conferencista. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro Henrique, pela abertura do evento. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o acadêmico doutor João Martins, para fazer sobre a homenagem ao doutor Edísio Tavares. Ontem eu recebi um comunicado do Janetson para que eu dissesse alguma coisa a respeito do doutor Edísio. Primeiro, por que doutor Edísio? Eu, doutor Edísio, levo o nome dessa palestra. E por que ele leva o nome da palestra? Eu vou falar de uma maneira informal, mas com forma e forma do doutor Edísio.
Ele se chama José Edísio Tavares. Nasceu em Fortaleza em 1920. Veio a falecer em 2015. Então, viveu 95 anos intensamente e extensamente. O doutor Edísio me faz lembrar também um outro confrade da Academia Cearense de Medicina, o doutor Tomás de Araújo Correia, que nasceu 3 anos depois dele, 1923, e morreu agora, no final de abril, no final de agosto. Ele morreu, o doutor Tomás morreu, com 97 anos. Também uma grande vida, um grande paralelo desses dois grandes confrades. O doutor Edísio recebe essa homenagem porque ele gostava imensamente de livros. Ele dedicou sua vida a livros também, à família, a sua segunda família, à academia, e dentro da academia, à biblioteca. É bom que nós saibamos que nós temos uma riquíssima biblioteca. E dentro dessa biblioteca, nós temos uma chamada Estante Edísio Tavares, que eu chamo a essência da essência. Eu chamo o protoplasma da biblioteca. Lá estão as obras fantásticas. Entre elas, uma doação dele, Edísio Tavares, que poucos têm no mundo, a tradução das obras completas de Hipócrates em francês. Esse tradutor, ele destinou aproximadamente 20 anos para fazer com esmero tamanha obra de tamanho mérito. E eu tinha o privilégio e também a sagacidade de levar o doutor Edísio à sua residência depois das sessões. E lá, no transcurso, ele ia dizendo muitas coisas sábias, e eu aproveitando. Uma delas ele disse: olha, João, eu tenho essas obras de Hipócrates, eu não sei se eu deixo com a minha família ou deixo com a biblioteca. Eu disse: doutor Edísio, deixe com a sua família. A sua família é academia. Aí o senhor vai deixar na academia, protegida, apreciada e disponibilizada para a sua família de sangue. Ele disse assim: eu lhe agradeço a sua sensatez. Depois disso, depois do seu óbito, nós dissemos à família dele que ele havia externado esse desejo. E a família, extremamente digna, accedeu ao desejo do doutor Edísio. O doutor Edísio, ele era filho de guarda-livros, então ele tem tudo a ver em guardar livros. É uma espécie de contabilista das firmas antigas. O pai fez tudo para educar os filhos. E ele estudou em colégios praticamente públicos. O Liceu do Ceará, que era um excelente colégio. Os melhores professores daqui de Fortaleza, da época de 30 anos atrás ou mais, todos eles eram professores universitários que ensinavam no Liceu, no Colégio Militar, nas escolas de agronomia, e assim vai. Pois o doutor Edísio fez isso, estudou no Liceu. Medicina, cursou em Recife. Ele se formou com 26 anos de idade, portanto, em 1946. Veja só, no pós-guerra imediatíssimo. Já era a previsão da paz, e depois da tempestade de Abonância, este homem vem para o Ceará e vai para Tauá, cidade que fica aproximadamente 360 quilômetros de Fortaleza. Ainda hoje é uma viagem cansativa de asfalto. Via Canidé, na 020, passando em Bom Jesus, chega-se a Tauá. Ele passou lá aproximadamente 6 anos e veio para Fortaleza. Se estabeleceu, colocou consultório, entrou no IPEC, é bom que se diga, ele tem muita educação com o IPEC, foi diretor clínico, atuou bastante lá, e entrou na Faculdade de Medicina, que é a sua vocação, ensinar. Fui aluno dele, Pedro Henrique foi aluno dele,
eu não sei se vocês foram, foi o Janés foi, o Misit também, e ele era um professor vocacionado, dedicado, gostava de ensinar. Mas essa turma mais nova da academia já não o conhece como professor da faculdade. O Martinho muito ligado ao doutor Edísio, João Evangelista, um sábio. O doutor Edísio é um mestre, um sábio. Por isso, é que merece essa homenagem. Eu queria confessar alguma coisa, eu queria deixar isso aqui bem familiar. O doutor Edísio, ele me disse que ficou muito feliz que ele tem um filho, que tem um outro filho, neto dele, chamado José Edísio Tavares Neto. Esse rapaz fez medicina. Ele ficou felicíssimo, ele disse para mim mais de uma vez. Ele ficava feliz porque era neto, depois porque estava seguindo a medicina. E eu sou testemunho de que esse rapaz, Edísio Neto, é um excelente oftalmologista, mas, se mais nada, um excelente cidadão. Portanto, pessoal, eu acredito que a Faculdade de Medicina deve perpetuar o respeito, a admiração, o carinho e a gratidão para com o doutor Edísio, enquanto vida a academia tiver. E a academia é na vida, se assim proceder, investindo na cultura, contribuindo no exercício da medicina, como fim social e fim educativo, e fazendo o que ele muito fez, zelar pelos livros, pelos anais, que ele era diretor de publicações, ele se dedicava plenamente, ficou feliz com o advento do Marcelo Gurgel, que está fazendo essa tarefa com muita categoria, com muita capacidade, com muito gosto. E eu diria também em homenagem ao doutor Edísio, João Evangelista, Sérgio Gomes de Mato, e éramos do quarteto da biblioteca. João Evangelista Bezerra Filho, Sérgio Gomes de Mato, Marcelo Gurgel e eu, João Martins. Portanto, é assim que se deve prezar um mestre que deve se perpetuar na nossa cultura e no nosso coração. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, doutor João Martins, pela homenagem prestada. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o acadêmico doutor Janedson Baiman, para a apresentação do palestrante. Ok, professor Klauser, muito obrigado. Eu queria, inicialmente, dar uma boa noite a todos os confrades e confreiras e alguns convidados não acadêmicos que eu sei que estão nos vendo e ouvindo. Eu queria iniciar com uns poucos agradecimentos, mais significativos agradecimentos. Inicialmente ao professor Klauser. O professor Klauser, ele não sabe, mas nós temos uma figura na academia chamada benemérito. Eu sou até fazendo ações beneméritas em relação à academia, sabe? Provavelmente nós estamos aqui pela sua ação espontânea e nós somos muito gratos a isso. Muito obrigado, professor Klauser Abreu. Brevemente nós poderemos estar juntos quando nós pudermos nos encontrarmos presencialmente. Eu queria também deixar a manifestação do meu agradecimento a alguns poucos colegas que merecem ser ressaltados. Uma dessas pessoas é o Dr. Henrique Leal, que faz essa parceria com o Dr. Klauser, possibilitando que nós possamos estar aqui mais uma vez à distância, promovendo essa palestra de outubro. Outra pessoa que tem que ser mencionada é o Dr. Roberto Misit, que, representando a comissão científica, muito apropriadamente tem realizado as façanhas que o Dr. Irã Rabelo tanto fez bem ao longo dos últimos anos. E ele, muito espontaneamente, tem nos ajudado muito. Muito obrigado, doutor Roberto, também. Queria dizer da minha saudade física de todos vocês, senhores e senhoras acadêmicos, tendo em vista que nós fomos feitos para o contato, para o relacionamento presencial. Eu quero crer que Deus vai nos proporcionar isso muito brevemente. E eu queria
citar os aniversariantes do pródigo mês de outubro, né, que nós temos muitos, né, Dr. Walter Justa, Oswaldo Gutierrez, João Evangelista, Paulo Picanço, Zélia Petrola, Nogueira Paz, Eduardo Girão, Henri Campos, Vitoriano Antunes, Roberto Bruno e Daniel Figueiredo. Em nome desse, eu abraço a todos os acadêmicos e acadêmicas. Já sabidamente dos senhores e das senhoras, eu peço desculpa pela minha ausência na palestra de setembro, por um problema de saúde na família, e agradeço à nossa professora, queridíssima professora Helena Tombeira, por ter percebido a minha ausência. Muito obrigado, professora. Meu amor pela senhora é sempre muito grande. E eu queria dizer que, desta feita, eu estou aqui, mesmo o assunto da palestra não sendo um assunto religioso. E queria ressaltar também que, em nome do presidente da academia, Dr. Pedro Henrique, nós lembramos a todos que nós temos ainda a programação de outubro de 2020 já previstas, que a gente está por decidir se seria à distância ou não, que é a Remêmora, no dia 2 de dezembro, a palestra de novembro com o professor Manassés Ponteles, a Remêmora no dia 2 de novembro, de dezembro. Eu penso que essa palestra do Dr. Manassés é 9 de novembro, a confirmar. É a segunda quarta-feira do mês. Eu estou com dúvida se é dia 9. A Remêmora, que está prevista inicialmente para acontecer presencialmente no auditório da Unimed Fortaleza, no dia 2 de dezembro. O Natal, que seria no dia 4 de dezembro, que está sob os encargos do Dr. Vladimir Távora. Tudo isso a ser confirmado. Eu queria que vocês colocassem nos sonhos de vocês, debaixo do travesseiro de vocês, a ideia da nossa 19ª Bienal a se realizar nos dias 12, nos dias 13 e 14 de maio vindouro, com o tema já escolhido de Covid-19, e estamos formando uma comissão para organizar a nossa programação. Mas deixa eu entrar finalmente no tema que me foi confiado, que é apresentar o palestrante. Mas eu queria, se o doutor Pedro me permitir... Janetson, Marcelo. Eu recebi uma ligação ontem, aliás, ligaram para a Sobrames, eu confirmar que eu teria feito a reserva da Unimed no dia 2 de dezembro à tarde, das 13 às 18. E eu achei estranho, mas falei para a secretária que eu não teria feito essa reserva, mas eu intuía que por ser uma quarta-feira e no expediente da tarde, eles não cancelassem, porque certamente era uma reserva feita pela Academia Cearense de Medicina. É bom checar isso, porque eles estavam pedindo a confirmação e era comigo como se fosse uma solicitação sobrando. Pois muito bem, Marcelo. Foi muito boa a sua intervenção para esclarecer a todos os confrades e confreiras. Isso foi fruto de uma boa e oportuna intervenção do acadêmico Sebastião Diógenes, que nos fez o imenso favor de fazer essa reserva do auditório da Unimed, e como o acadêmico Sebastião é muito identificado com ambas as academias, Sobrames e Academia Cearense de Medicina, na reserva pensou-se lá na Unimed que ele estava reservando para Sobrames. Isso foi um equívoco já resolvido ontem. Eu acho que o acadêmico Sebastião está me ouvindo e confirma isso. Já está resolvido, e essa data e esse horário está reservado, na verdade, para a Academia Ciência e Medicina. Ok, Marcelo? Mas foi boa a sua intervenção. Se o doutor Pedro Henrique me permite, e o doutor João Martins, eu queria só lembrar, que parece que não foi dito isso, que o doutor Edísio Tavares, ele é uma das figuras a ser homenageada na Remêmora como centenário. Esse ano de 2020 é o ano do centenário do nosso homenageado de hoje. Parece que não foi dito isso, né? Então, ele estará sendo homenageado na Remêmora como centenário de nascimento. Ok. Então, vamos à apresentação do nosso palestrante, professor Paulo Sertec. Assim, quando eu pensei em apresentar o professor Paulo, eu pensei comigo, eu deveria dizer só duas coisas do Paulo. Primeiro, que eu o tenho muito como um grande amigo, e tenho um carinho especial por ele. E segundo, que tenho uma admiração muito forte por ele ser um homem preocupado com a formação dos nossos jovens, sabe? Isto é, o futuro da nação.
Isso por si bastava para mim. Mas eu não estou apresentando Paulo para mim, estou apresentando para a academia. Então, eu me obrigo a dizer que o Paulo, além de tudo isso de bom que ele tem, como criatura humana, como cidadão, ele é engenheiro mecânico, formado pela Escola de Engenharia de Mauá, Escola de Engenharia Mauá, é mestre em Tecnologia e Desenvolvimento pela Universidade Tecnológica da Federal do Paraná, é doutor em Educação em Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano pela Universidade Federal do Paraná, é diplomado pelo IES Business School, é diretor da Certec, uma empresa de consultoria e monitoramento, vice-presidente da ANESE, uma associação aqui de Fortaleza, chamada Associação Nordestina de Educação, Cultura e Esporte. É autor dos seguintes livros: Empreendedorismo, pela editora Intersaberes, em 2007, Administração e Planejamento Estratégico, pela editora Intersaberes, em 2007, Responsabilidade Social e Competência Interpessoal, pela editora Intersaberes, em 2014, o livro Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura, pela editora Cultor de Livros, 2015, e o livro Ética, Justiça e Democracia, pela editora AF, em 2020. Poderia-se falar muitas virtudes do propósito do tema, virtudes, do nosso amigo Paulo Certec, mas com certeza é ele que vai nos beneficiar com a sabedoria, e ele vai nos expor com essa palestra de hoje. Muito obrigado, professor Cláudio. Volta a palavra para o senhor. Eu que agradeço ao senhor pelas palavras conferidas e pela apresentação do palestrante. Muito obrigado, doutor Janetson Baiman. Agora eu passo a palavra para o palestrante Paulo Certec. A apresentação vai durar em torno de 50 minutos, depois haverá um tempo para discussão. Ok? A palavra está com o senhor. Perfeitamente. Muito obrigado pela apresentação, doutor Janetson, e a todos. Eu quero compartilhar um documento em PowerPoint, vou fazer isso agora, e também já passei a apresentação do doutor Cláudio, para aqueles que se interessarem terem também esse material com alguma referência para depois algum estudo, alguma pesquisa que gostariam de fazer. Então, eu vou agora compartilhar essa apresentação, que eu imagino que já deve estar começando a compartilhar, só vou pôr no modo apresentação. Doutor Cláudio já deve estar compartilhado isso aí, não é? Tá sim, já está em tela cheia. Perfeitamente. Então, boa noite a todos. Eu vou encaminhando o tema. Eu tenho aí um tempo de 50 minutos, estou contando agora, são 19h30. Então, nós vamos falar sobre esse tema, a ética das virtudes, e especificamente a concretização na vida do trabalho. E a ética das virtudes, como todos nós, aqui tem um pequeno currículo, eu já vou pular isso daí, a ética das virtudes, ela tem totalmente a ver com o aspecto educativo. Então, eu trago para vocês nesse slide aquela figura que se utiliza de uma das acepções do processo educativo humano, o educere, em latim, que é algo que se poderia traduzir, é difícil a tradução, como desabrochar, como tirar de dentro, como fazer florescer ou tirar o melhor de um determinado ser, o educere. Eu trouxe aqui um pequeno texto que é de um discurso a educadores ou educadoras que remete à figura da escultura. Em certa medida, para aquele artista que vai, como Michelangelo, por exemplo, quando ele partia de um bloco de mármore para construir, eu coloquei aqui a Pietà para nos trazer à memória e ao coração uma imagem tão bonita, ele costumava dizer
tendo o bloco em frente, e não costumava, em relação às estátuas ou as talhas de mármore que fazia, ele não fazia um rascunho, não fazia, ele imaginava, tinha sempre presente que ali dentro estava a escultura presente, e o trabalho dele, como escultor, era retirar aquela matéria sobressalente até fazer aparecer, surgir, desabrochar aquilo que já estava na potencialidade do mármore e da matéria. Então, essa frase bonita aqui de Jorge Lacerda diz assim: assim como o escultor que liberta da matéria morta, as formas invisíveis que nela dormem, diz ele aos educadores, eles reproduzir, de certa maneira, esse milagre de criação, modelando a personalidade. Então, uma das dimensões que nós sabemos que a ética das virtudes, ela tem o seu nascedor, em termos filosóficos, como um aspecto do aprofundamento dos estudos filosóficos, dentro da tradição grega. E entre aqueles autores principais que nós temos, da tríade, como que Sócrates, através da sua exposição como filósofo andarilho, e depois Platão e Aristóteles, que culmina com a teoria das virtudes, ou a ética das virtudes, naquele livro tão famoso, dedicado a seu filho, que é a Ética a Nicômaco. É como se fosse uma apostila, umas anotações de aula daquele grupo de pessoas que estão começando a estudar filosofia, e a partir daí nasce o primeiro desenho de uma teoria sobre as virtudes. Tempos atrás, tive que, numa avaliação de um trabalho de especialização em educação, rever e recomendar o trabalho de um autor, e colocou como título do educere, portanto, de se desabrochar, de fazer surgir, como nós especificamos através do bloco de mármore, ao educare, que é o conduzir, o orientar, ir dando forma a toda aquela, digamos, por analogia, matéria-prima, do educere ao educare. Nós, de forma velada ainda, estamos falando da ética das virtudes, porque o projeto da paideia grega, como todos vocês conhecem, é um projeto da educação do cidadão grego, e a educação do cidadão grego, ela passava pela ética das virtudes e também desenvolvia, no aspecto político, na polis grega, o crescimento, o desenvolvimento do homem político, o zoon politikon, como Aristóteles costumava chamar o ser humano. Do educere ao educare, do desabrochar até conduzir a um ponto culminante, um ponto mais alto, mais elevado da educação do ser humano. Mais ou menos época um pouquinho anterior a Aristóteles, mas também de uma tradição grega muitíssimo forte, e nós sabemos que os precursores dos filósofos gregos, eles são poetas, eles são pessoas que se dedicavam à arte, ao drama, a muitas tragédias gregas, e que nós temos do Píndaro, que é esse poeta grego, nós temos apenas alguns pedaços das suas obras que sobraram, e num dos textos que se encontrou, que inclusive está ligado à cerimônia das Olimpíadas, que tinha um caráter religioso fortíssimo, ele escreve: homem, torna-te o que és. E essa frase deu muito o que pensar dentro do contexto da paideia, ou da formação do homem grego, porque lembrava ou remetia a um conceito filosófico da potencialidade de ser do ser humano, essa tradição, forma, matéria, potencialidade da matéria no sentido metafísico. Então,
homem, torna-te o que és. E todos nós, cada um de nós, com a idade que tenha, mas considerando desde uma criatura pequena no seu nascedouro, tem um valor e uma grandeza enorme, e que aquele ser que está ali em germe, em semente, pode desabrochar e atingir uma maturidade e uma grandeza, tornar aquilo a que está sendo chamado a ser. Então, essa mentalidade que ainda hoje nós utilizamos, de alguma maneira, a figura grega, do melhor exemplar de nós mesmos, de tirar de dentro de cada um de nós o melhor de si próprio. Esse é o trabalho do crescimento e do desenvolvimento humano. Por isso eu coloquei nesse slide desenvolvimento, no sentido do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do nosso ser, que é o desabrochar até atingir o máximo, como depois São Tomás de Aquino, irá falar do ultimum potentiae, isto é, o máximo de capacidade que é desenvolvido pelo ser através da sua liberdade, cada um de nós, no uso da liberdade, e configurando a tal imagem da estátua que é tirada de dentro do bloco de mármore, com o uso e o crescimento das virtudes, isto é, das boas qualidades, então aí entram as virtudes, como uma forma de tirar da potencialidade do ser humano tudo aquilo que ele tem de bom, do melhor que ele pode dar. Este posicionamento é um posicionamento dentro da concepção grega, que depois se traduz na teoria das virtudes, incorporada na tradição cristã, desde Santo Agostinho, Tomás de Aquino e padres da igreja de bastante importância até os dias de hoje. E a palavra virtude, ainda que tenha, em certos momentos, adquirido novos conceitos ou conceitos próximos, continua sempre vigente. O elogio à virtude. Não podia faltar lembrarmos da definição primordial, traduzida por Platão e depois referenciada por Aristóteles. O termo virtude em grego, aí está a palavra grega arete. Essa palavra arete foi traduzida para o latim a partir da raiz vir, que significa força, ou uma qualidade da vontade que tenha força, a qualidade da energia, de caráter. Então, a virtude, a arete grega, se transforma por uma tradução em linguagem latina, depois nós temos nas diversas línguas de origem do latim. Então, de acordo com Sócrates, nós temos essa definição, que a virtude, a arete, corresponde a realizar o que cada um de nós está chamado a ser, isto é, ao seu último potente, traduzindo esse último potente, ao máximo de qualidade que nós podemos retirar do nosso ser, ainda que esteja em potência. A potência, ela se contrapõe na filosofia aristotélica, potência ao ato, potência à potencialidade, e o ato, aquilo que se realiza. Então, estamos chamados a ser, a colocar em ato aquilo que está em potencialidade para se desenvolver e atingir o melhor de si. A realização, nesse sentido, a realização na concepção da ética das virtudes, é atingir o melhor que nós podemos dentro do nosso ser. A paideia grega, então, que nós podemos trazer como a educação ou a cultura grega, ela trabalha com 3 dimensões, uma tríade de dimensões, nunca separadas da tradição grega, e talvez por problemas históricos ou por ênfase em determinadas áreas ou especificidades do ser humano, às vezes se deu mais ênfase ou uma ou outra dimensão. No entanto, na tradição da paideia grega, cada uma dessas dimensões, em grego, logos, pathos e ethos, são dimensões que se imbricam uma às outras, requerem uma às outras. Existe uma concatenação dessas 3 dimensões, ainda que nós podemos abrir esse feixe em outras dimensões,
Mas dentro desse modelo teórico, logos, patos e ethos, o logos se refere à educação da inteligência através do conhecimento, através da razão, através da pesquisa, através do aprofundamento das causas, com a cognição por meio da pesquisa das causas. Então, com isso, nós fazemos ciência, ou buscamos o conhecimento científico. Com relação ao patos, é tudo aquilo que se refere à educação da afetividade, dos sentimentos, e o ethos, é o que nós estamos nos debruçando agora, não está separado do uso da razão, logos, da orientação adequada das emoções. Tem o seu matiz, esses termos nós vamos utilizar de momento como sinônimo. Se alguma dúvida surgir, no bate-papo podemos até tratar isso. Então, emoções ou sentimentos, e o ethos é aquilo que nós estamos falando de o edutire e o educare, do educar, e o ethos é a educação das virtudes, portanto, é saber tirar ou retirar o melhor de cada ser através da formação do caráter. Então, aqui nós temos as 3 dimensões interagindo. Essa tríade das dimensões da formação, nós temos plena vigência nos dias de hoje na área da educação. O que nós costumamos dizer que deu-se muito mais ênfase ao logos, um esquecimento do aspecto dos sentimentos, e o caráter foi bastante descuidado na formação da nossa juventude, ou das crianças da juventude, especialmente na educação da vontade, e hoje nós temos até muitos artigos ou trabalhos científicos mostrando a deliquescência ou a debilitação da vontade e, com isso, o comprometimento da prática das virtudes das novas gerações. Fica aqui na projeção do slide um vídeo que um amigo nosso fez, uma tradução cuidadosa, não usou o Google para fazer a tradução dessa conferência do Remy Brague, é um grande conferencista, professor, doutor, catedrático, sobre o que é a cultura. A tradução de cultura é a palavra traduzida a paideia deu como tradução para o latim aquilo que se tinha de mais, mais próximo possível, que veio do meio agrícola. Então, o professor Remy, eu não vou falar disso aí, eu remeto o endereço do YouTube, eu só destaquei a frase dele já mencionada, diz aqui, que é a palavra paideia, ele começa a explicar a questão que eu vou me debruçar agora, mas essa conferência dele, que é uma conferência famosa, tem meia hora, eu sugiro, recomendo, aqueles que não assistiram ou não conhecem o trabalho do Remy Brague, não sei se eu estou pronunciando corretamente, depois me corrijam, vale a pena assistir. A tríade clássica, completando aquela tríade do logos, ethos e do pathos, ela utiliza o modelo aristotélico. Lembre-se que estou falando da ética das virtudes, portanto, nós estamos trabalhando com a formação do homem grego, estamos trabalhando com uma tradição multimilenar da educação das virtudes, que já tem uma tradição grega muito antiga. Então, a formulação no livro da Política, em Aristóteles, ele utiliza a seguinte expressão, que inclusive no nosso meio de divulgação, eu pus aí também como chamada. Os homens resultam bons por 3 coisas, diz Aristóteles, que são a natureza, o hábito e a razão. Se comete um pecado grave, o esquecimento de qualquer uma dessas pernas, desse banco. A natureza é aquilo que nós somos, daquilo que estamos notados. Somos dotados, somos uma natureza, uma vida, que tem uma característica
de razão e liberdade. Um ser dotado de razão e liberdade. Essa é a nossa natureza. E a educação, a formação e o desenvolvimento deve se fazer de acordo com a natureza que nós temos. Porque não podemos educar homens como animais, educar homens sem formá-los ou ajudá-los no exercício da liberdade, ou então castrá-los com relação ao uso da razão. Natureza, hábito e razão. Mas uma educação que faltasse ao hábito, não ficaria impune essa teoria educativa ou de crescimento. Os hábitos são a garantia da permanência dessa educação na cultura, na vida de um sujeito, na sua identidade, naquilo que é, na nossa biografia. Hoje, com as lembranças e a memória que vai se buscando dos nossos predecessores, aqui nós temos uma necessidade de reconhecer esses hábitos que estão nas vidas das pessoas e estão perfilados num sentido de prudência, né? De sabedoria, de sentido de justiça, de fortaleza, que são as grandes qualidades que fazem um ser humano se destacar segundo esse último potência, que é o máximo de realização a que possa uma pessoa adquirir. Muito bem, então continuamos. E a educação não poderia, o desenvolvimento, deixar de se apoiar nas faculdades chaves, ou principais, faculdades humanas constitutivas da nossa natureza. É uma natureza fundamentalmente racional, dotada de inteligência e liberdade. A inteligência serve de luz e da busca do conhecimento, de guia para buscar a verdade, ou buscar perfectivamente um conhecimento que chegue a elucidar as questões, encaminhar bem a vida, dar luz às próprias ações. E uma vontade livre que leva, bem educada, a tomar decisões que levam a edificar não só o ser humano, a pessoa, como também a sociedade e a vida em sociedade. A ética, eu não vou entrar isso demoraria muito falarmos a ética como... Eu utilizo a seguinte concepção. A ética como a disciplina ou a reflexão sistemática, ou então a ciência. Fazemos ciência e chamamos ela de ética. É uma parte da filosofia, uma reflexão sobre a conduta humana. Essa reflexão sobre a conduta humana que tem não uma conduta, um aspecto qualquer da conduta humana, mas naquilo que se refere à bondade ou malícia, aquilo que edifica ou desedifica, aquilo que reforça o valor daquela ação e saber distinguir uma ação boa de uma ação que degenera, como nós podíamos falar do furto, ou de uma ação justa. Ela contraria o engrandecimento da pessoa, porque faz o crescimento dos vícios, e a outra, o crescimento das virtudes, que leva à edificação do ser humano. Mas os princípios básicos são esses: faz o bem e evita o mal, o querer positivamente o bem das pessoas, dos outros, assim como se quer o próprio bem, e não querer conseguir um bem fazendo algo mal, aqui como instrumentalizando aí uma espécie de regra maquiavélica. Eu gostaria de ganhar um pouquinho a atenção de vocês, nesse momento agora, sobre essa distinção que me parece bastante importante. Os antigos filósofos, portanto, de tradição clássica grega, e depois tomista, utilizam o seguinte desmembramento didático, ainda que a ação humana ela é uma só. Porém, a ação, no modo de reflexão agora, para entendermos a ação humana, ela tem um aspecto externo da ação, aquele aspecto externo da ação, que representa a dimensão externa, isso que fica aí fora do homem.
toda ação humana, uma pessoa quando está atendendo um paciente, quando está fazendo um projeto, ou está escrevendo um poema, ou está escrevendo um livro, há algo que fica fora e, inclusive, tem uma repercussão externa, sociológica, adextra. É o fazer. Os antigos, em latim é o facere, o fazer, dimensão externa da ação. Mas todo fazer supõe um agir, porque o ser humano, nós só podemos falar de ética enquanto há liberdade no agir, enquanto há consciência de que está atuando de um determinado modo e não de outro. Então, o agere vem a ser a dimensão interna da ação, as intenções da pessoa e as repercussões do fazer dentro da própria pessoa. Uma pessoa, quando faz uma ação boa, por exemplo, uma ação justa, ou uma ação corajosa, ela repercute externamente na ação corajosa, num efeito externo, e, quase que imperceptivelmente, deixa uma marca, depois de cessada a ação, uma marca interna. E os atos cessam, desaparecem e ficam dentro do sujeito como hábitos. Esse é o agere, ou o agir, ou a dimensão interna da ação. Ok? Espero que a compreensão deu certo, senão voltamos a isso havendo tempo. Então, o fazer da ação aponta para uma dimensão externa. Se essa ação externa tem qualidade, por exemplo, a pessoa fez um bom atendimento clínico, a pessoa fez um bom diagnóstico, a pessoa fez um projeto tecnicamente com qualidade, nós podemos dizer que se desenvolveu no fazer uma atividade que deixa como resultado externo uma obra bem feita, a obra acabada, obra com perfeição, externa, trabalho bem feito, bem acabado, com competência. Porém, toda ação externa, ela repercute internamente, quase que insensivelmente, e desenvolve a qualidade da pessoa. Aqui estamos trabalhando com a questão do ethos. Se eu desenvolvo ações justas, me torno uma pessoa justa. Se desenvolvo ações injustas, ou de falta de integridade, ou ações corruptas, insensivelmente, vou criando um vício, e a minha vontade se corrompe, e a minha inteligência também seguirá pelo mesmo caminho. Por isso, os hábitos, eles são as marcas das ações humanas deixadas depois que cessam os atos. Então, aqui eu não vou comentar mais aprofundado. Há efeitos que são positivos ou negativos desse agir, que é a dimensão interna da ação humana, dentro da própria pessoa. Um bom profissional, Aristóteles utilizava o learning by doing nasce lá do empirismo do próprio Aristóteles, quando diz: os construtores como que aprendem a fazer construções? Construindo casas. E se constroem boas casas, segundo, enfim, a ciência própria ou a técnica própria da construção, se tornam bons construtores. Ok. E um sapateiro, e assim, como é que eles podem melhorar na sua profissão? Exercendo bem a sua atividade. Mas, agora, pensando, não no homem enquanto sapateiro, não no homem enquanto construtor de casas, não no homem enquanto médico, mas simplesmente como homem. O que faz um homem ser um bom homem? A resposta não é a competência técnica, mas sim, na teoria aristotélica, é a virtude, aquilo que faz o homem não parcialmente bom ou realizado em aspectos segmentados da vida, como o cara diz, em termos de saúde, em termos de salário, em termos de saldo no banco, sei lá, todos os S's que segurança, saúde, saldo no banco, não é isso que nós estamos falando. É a bondade intrínseca, não secundum quid, segundo um aspecto, mas simplista, isto é, simplesmente como homem, que faz uma pessoa de um trabalho muito simples, uma pessoa que talvez doente, uma pessoa que não exerce uma função muito importante na vida da sociedade, no aspecto da dimensão externa, no entanto, pode adquirir essa dimensão da grandeza humana pelo cultivo das virtudes.
Deixo aqui nesse slide para vocês uma provocação. Eu só estou verificando aqui o horário, se nós, pelo jeito, nós temos que acabar umas 20h16, tá bom. Então, eu vou fazer uma provocação a vocês. Colei aqui uma imagem que pode estar ocorrendo lá no Azerbaijão, naquela luta contra os armênios e Azerbaijão, um atirador de elite, mas podemos pensar assim, que tem uma pessoa que está mirando um alvo, se acerta no alvo, a, sei lá, 2 quilômetros, e acerta com uma precisão, enfim, microscópica, então, acertar no alvo significa qualidade na dimensão externa da ação. Porém, a ação humana não pode ser dissociada do fim que se busca e da dimensão interna da ação. Que diríamos se o alvo fosse uma pessoa humana? Então, aqui já entra a caracterização ética e a repercussão desse ato internamente numa pessoa. Para não prolongar, eu utilizo algumas vezes nesse slide também aquela maneira como os nazistas, nos campos de concentração, faziam para conseguir comandar tantas pessoas, dividindo o trabalho em parcelas microscópicas, pequenas parcelas. Um fazia a seleção de pessoas, o outro transportava pessoas de um lado para outro numa área, outro selecionava as pessoas que iam para determinados lugares, o outro transportava botijões de gás, outras pessoas operavam as alavancas e lá estavam todo mundo sendo queimados, incinerados dentro da câmara de gás. A ação humana, nós temos que ver no conjunto dela, porque ali era o que estava ocorrendo, mesmo com essa atomização das ações para mascarar o que estava ocorrendo dentro do campo de concentração. Estou exagerando um pouco, mas, enfim, essa atomização, por vezes, pode, na consciência do sujeito, porque fragmenta a ação, perder a consciência da maldade ou a malícia das ações. Bom, eu peço a permissão para ler um trecho de um filósofo aqui da Universidade Federal, que um artigo eu achei interessante, trazendo um relato que eu já tinha de Viktor Frankl, comparando duas pessoas que, tendo as mesmas condições genéticas, a mesma educação familiar, com a liberdade humana pode dar resultados totalmente diferentes. Portanto, ele confirma a questão da liberdade na construção ética, do caráter, do ethos da pessoa. Eu vou ler, perdão, aqui eu vou tentar ler no que diz respeito ao destino biológico. O pai da logoterapia, Viktor Frankl, né, defende a tese de que a liberdade humana persiste, inclusive diante da constituição genética do indivíduo. Frankl, dos vários exemplos que cita, retoma o resultado de experimentos do psiquiatra Jonas Lange. Referência de Frankl, essa obra que ele cita, com gêmeos monozigóticos, os quais revelaram vários casos relevantes ao tema em questão, como aquele em que um dos irmãos se tornara um astuto criminoso, enquanto o outro viera a ser um criminalista igualmente astucioso. O que se revelou aí foi a noção a respeito de como podem ser diferentes as vidas construídas por sobre uma constituição genética idêntica. Ora, a predisposição inata à astúcia está presente em ambos os irmãos, mas em si mesma mostrou-se neutra quanto aos rumos que cada um tomou. Rumos esses não determinados pela constituição genética em si, mas sim pelas decisões diferentes que ambos vieram a tomar. Para além desse condicionamento, existe a liberdade espiritual do homem. Capacidade esta que, Frankl, citado, o eleva e o projeta além de suas contingências.
Para Frankl, a carga genética determina unicamente a condição psicofísica do homem. Os cromossomos, herdados dos pais, determinam o homem naquilo que ele tem, mas nunca naquilo que é. Citação, trabalho bonito, belíssimo, está na internet, vocês encontram o texto completo do Ivo Studart Pereira. A virtude, ela pode se desenvolver, qualquer que seja a virtude, os bons hábitos. Virtude é o bom hábito, ou o hábito operativo bom. O vício é o hábito operativo ruim, mau, malicioso, que degenera a personalidade humana. A virtude, então, hábito bom se adquire pela repetição de atos bons, e a vontade se desenvolve quando a pessoa se exige, como num esporte, como numa dimensão do crescimento através da ginástica. Todo o trabalho do desenvolvimento ético passa por aquela famosa expressão. O templo de Apolo, em Delfos, ele está em ruínas, mas o que nos ficou na cabeça é o que estava escrito no frontispício desse templo, Gnothe Siathon, conheça-te a ti mesmo. Frase atribuída a Sócrates. Conheça-te a ti mesmo como sendo a dimensão importante para o crescimento nas boas qualidades, nas virtudes. Na linguagem da vida do trabalho, da vida da empresa, da vida da sociedade, que eu venho também trabalhando com isso dentro das organizações, a gente costuma dizer que aqui vocês podem encontrar um gráfico de dois eixos, o horizontal, pontos fortes e áreas de melhoria, cruzando na percepção dos outros e na percepção própria. Aqui na horizontal, a percepção dos outros. Os outros veem, isso é um ponto forte teu, mas isso é uma área que precisa melhorar. E na percepção própria, nós temos a nossa visão. Para conhecer-se, nós precisamos desse contraste. Então, aqui nós temos, por exemplo, na percepção dos outros. Os outros nos veem como pontos fortes, essa determinado quadrante aqui de baixo, à direita, e áreas de melhoria à esquerda. E na nossa visão, os dois são áreas de melhoria. Então, eu tenho que discutir com as pessoas e ver, por exemplo, por um determinado ponto forte na percepção dos outros, porque nós queremos, como um artista, um pintor, que sempre quer superar a sua qualidade. Então, isso podemos também trabalhar em questão as virtudes e as competências pessoais. Então, a análise de critérios de medida que está se colocando, quer dizer, o sarrafo está sendo colocado em que altura, no final das contas. Agora, nas outras duas dimensões, na percepção dos outros, eu vou tentar aqui na percepção dos outros, que é um ponto forte, mas na nossa também é ponto forte, então aqui basta continuar na busca da excelência nesse ponto. É uma qualidade que os outros veem que nós temos e também nós julgamos que sim. Agora, o problema principal, e esse é o ponto que nós temos que buscar, isso vale para nós em qualquer faixa etária e sobretudo, no processo do desenvolvimento dessa questão da ética das virtudes. Aonde nós, na percepção dos outros, são áreas de melhoria, mas nós achamos que são pontos fortes nossos, como aquela coisa que nós vemos nos automóveis, né? Como estou dirigindo, né? Às vezes nos dão um retorno, olha, você está dirigindo muito mal, sabe? Aqui aparece, na percepção dos outros, são áreas de melhoria, e para nós são pontos fortes. Isso nos choca. E aqui está realmente a necessidade de ter esse choque, essa metanoia, que é uma mudança de ideia ou de percepção do que são qualidades. E a metanoia é o processo de mudança, mudar o próprio pensamento ou mudar a ideia, metanoia. Essa mudança comportamental, eu peço um pouquinho de paciência de vocês para esse quadro, porque é o quadro de desenvolvimento das virtudes ou das boas qualidades, que é o processo de percepção do desenvolvimento das virtudes e a transformação de cada uma delas, tanto na vida pessoal, como no impacto da vida do trabalho e da vida
do relacionamento interpessoal. Essa região 1 de inconsciência dos nossos próprios defeitos, limitações, mazelas, o que for, se nós estamos num estado de inconsciência de defeitos, para conseguir sair desse estado e passar para um de consciência de defeitos ou de deficiências ou insuficiências, para passar daqui para cá, é preciso alguma informação, mas não basta a informação ou conhecimento. É preciso a aceitação. Muitas vezes as pessoas acham que são pura razão ou pura inteligência. Não é suficiente, é preciso entrar à vontade e a aceitação das nossas ou das deficiências. A outra passagem, de 2 para 3, da consciência de defeitos para a consciência de que estou praticando, já estou atingindo alguma qualidade. Passar, desculpa, de 2 para 3. O que é preciso? É preciso dispor disposições da vontade, disposições materiais, disposições, inclusive, de recursos, para passar a condição de consciência dos nossos defeitos para a consciência de qualidades. Porém, o final da ópera é esse daqui. Como é que se adquire as virtudes? É passar de um estado de consciência das nossas qualidades até que há uma incorporação desses atos e se transformam o quê? Em hábitos. Os hábitos, por assim dizer, eles nos ajudam a praticamente, não digo que nós passamos a ser pessoas inconscientes do que estamos fazendo, mas praticamente nós não precisamos formular de novo a necessidade de agir de determinada forma, de agir justamente, ou com fortaleza, ou com competência, ou com integridade. Simplesmente as virtudes foram adquiridas. Muito bem. É suficiente saber que é preciso mudar? Não é suficiente, é preciso querer. Mas saber e querer não é suficiente, é preciso pôr em prática e uma pessoa aprende ou incorpora a virtude através da repetição de atos. As 4 virtudes chaves que já estudadas na Ética Nicômaco, sabedoria ou prudência, a justiça, a coragem ou fortaleza, o Aristóteles utiliza a temperança, ou pode ser moderação, que também se pode, eu traduzo algumas vezes, na dimensão de trabalho para autoavaliação. A prudência leva à qualidade de decisão, a justiça à qualidade do relacionamento interpessoal, a fortaleza, um aspecto da fortaleza é a capacidade de empreender e a qualidade emocional. Então, aí nós temos essas 4 virtudes que são como que, uma requer a outra, não é possível ser prudente sem ser justo e forte e temperado. Uma pessoa que não tem o equilíbrio emocional não será nem prudente, nem justo, nem forte. Muito bem. Eu vou arrematar a nossa palestra, que temos em torno de 10 minutos, e eu quero dar umas pinceladas básicas na repercussão do desenvolvimento das virtudes, ou ética das virtudes, na vida do trabalho. O trabalho é uma atividade esforçada de serviço, que nós contribuímos para a sociedade, que nos realiza, que nós contribuímos com a nossa ação para o bem social, para o bem de outras pessoas, leva o nosso crescimento em qualidades técnicas e qualidades humanas. A obra bem feita tem repercussões dentro do caráter do sujeito. Uma pessoa que faz um trabalho mal feito, vira uma pessoa mau caráter. Tem jeito. Vai fazendo trabalho mal feito, um mau médico. Trabalho mal feito, repercute no seu caráter. No entanto, todo trabalho bem exigente, trabalhado em consciência, com integridade, esforçadamente buscando a perfeição, há uma dimensão objetiva do trabalho, que é aquilo que fica fora. Eu coloquei aí a imagem do modelador, do oleiro, né, fazendo um vaso, o que for. Esse molde, o trabalho dele, leva à construção e à aparência externa de um trabalho que pode estar bem feito, resultado externo, material, mas também pode ser cultural e tangível ou intangível. Dimensão, portanto, do fazer da coisa, do trabalho, que tem uma dimensão de perfeição técnica, perfeição externa, porém, ou também, o trabalho tem uma dimensão subjetiva, um resultado interno. O resultado interno
Se eu estudo melhor a minha profissão, eu desenvolvo conhecimentos. E se eu pratico, eu desenvolvo as habilidades. E se eu tomo, aqui é uma interdependência, atitudes, elas desenvolvem tanto competências nos aspectos técnicos, como as qualidades éticas, que são as virtudes, os hábitos operativos bons. Portanto, todo trabalho tem uma dimensão externa e uma dimensão interna. Essa dimensão subjetiva representa a edificação, essa importância do ser homem, de desabrochar, de retirar o melhor de cada pessoa. Evidentemente que o trabalho bem feito, bem acabado, a obra bem feita, a dimensão subjetiva e a dimensão intersubjetiva, porque todo o trabalho tem uma repercussão de serviço mútuo, de contratos bem levados a fim, de relacionamento interpessoal, de sentido de justiça, né? Todas as virtudes podem ser praticadas no ambiente da vida do trabalho, então há uma repercussão social do trabalho bem feito. Daí que nós podemos trabalhar, eu não vou poder demorar muito tempo, em algumas expressões que nós outras virtudes no trabalho que repercute socialmente. Uma pessoa que age com integridade, com boa fé, uma pessoa que trabalha bem, a obra bem feita, ser competente, trabalha com diligência, não deixa as coisas, não se é comido pela preguiça, cooperar com os outros, trabalhar em equipe, assim por diante, criar um ambiente de convivência e solidariedade. São virtudes colocadas no trabalho que têm uma repercussão no ambiente profissional. Isso tudo pode ser cultivado, gera cultura, e gera cultura organizacional, cultura social, e o desenvolvimento da dimensão da cidadania. As virtudes, elas implicam numa consolidação dos fundamentos da vida da sociedade, que são as 3 pilares da vida social, que são virtudes, ou são qualidades que podem estar, ou podem ser desenvolvidas em qualquer ambiente, dentro de uma empresa, de uma organização, na sociedade como um todo. O princípio de solidariedade, o princípio da subsidiariedade e o princípio de participação. Breve definição. A solidariedade nos leva a atuar além da justiça estrita. Uma sociedade, ela só se apoia na justiça estrita, ela deixa de ser uma sociedade humana. É preciso que haja generosidade, isto é, comprometimento, saber não só viver com os outros, conviver, mas viver para os outros, que é diferente. Subsidiariedade, no sentido da dimensão de desenvolvimento social, está na capacidade de capacitar indivíduos e instituições para que elas atuem de uma forma autônoma. Pessoas capacitadas, com o conhecimento. Aqui eu não vou entrar, mas aí está todo o aspecto da educação, a falta da educação do povo e a melhoria das condições de conhecimento, o capacitar as pessoas. A melhor forma de melhorar uma sociedade é através do sentido da solidariedade, da capacitação de pessoas e promover, junto com solidariedade e subsidiariedade, a participação, isto é, a resposta pessoal, responsabilização de todas as pessoas pelo bem da sociedade, pelo bem comum, para solucionar os problemas sociais. Muito obrigado pelo espaço concedido. Eu creio que nós podemos, se houver algumas dúvidas ou coisas do estilo, nós podemos tratar disso nas questões. Eu vou parar de fazer, como se diz, o compartilhamento, né? Parar a apresentação, e assim fica aberto o nosso espaço, se houver tempo. Aí, são 8h16 agora, não é? Muito obrigado, doutor Paulo Sirtec, pela brilhante palestra, pelo presente que foi essa apresentação. Originalmente, o período para debate seria até às 8h35, mas como houve uns 5, 10 minutos de
de problemas técnicos, né, que atrasaram o início da reunião. Acho que a gente pode se estender uns 5, 10 minutos para perguntas e discussões, tá? Então, agora o tempo está aberto para debate. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento, basta se inscrever, seja pelo microfone ou seja no chat, e aí será dada a palavra por ordem de inscrição. Obrigado, Márcia, pelo comentário. Doutor João Martins, a palavra está com o senhor. Doutor João Martins, o senhor me ouve? Eu ouço bem. Olha, eu queria agradecer à academia por ter convidado o professor Paulo Sertec para fazer essa palestra. Uma palestra densa, a gente tem que pesar cada frase para acompanhar. O assunto, de fato, substancioso, filosófico, no senso, de forma que eu estou muito feliz por ter assistido essa exposição do senhor, que me leva a outras reflexões, a outras leituras. Eu sou partidário desse tipo de socialização, da busca do bem pelo saber, pelo pensar. Quando eu aprendi aqui uma coisa do Píndaro, que diz assim: homem, torna-te o que tu és, que é o conhece-te a ti mesmo em essência, atribuído a Sócrates, aos pré-socráticos, está no templo de Deus. Quando eu perguntei a um grande psicanalista lacaniano, jesuíta de cultura imensa, ele laicizou-se. Eu perguntei a ele, e casado com uma psicanalista, quem era o pai da psicanálise. Todos dirão que é Freud. Não é Freud. O pai da psicanálise é aquele sujeito que colocou assim: conhece-te a ti mesmo. O Freud fez a organização, levou para um campo muito apetitoso, que é o erotismo, mas o importante é você se conhecer. E gostei muito não sabia isso do Píndaro. São os poetas que sentem sem elaborar. E os cientistas se esforçam para elaborar, e os poetas se explodem uma beleza dessa. A palavra educar vem do latim. Eu aprendi educere, mas é educere. É o ex, como explicar. Ducere, quer dizer dirigir, conduzir. César, o imperador César, dizia o seguinte: do cor, não do cor. Eu dirijo, não sou dirigido. Essa frase está na bandeira de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, educar, o meu professor de grego latim dizia assim: é colocar, por exemplo, educar uma criança é colocar coisa para fora. Conduzir para fora. E gostei muito também da sua conceituação da virtus. Ética, coisa difícil de explicar. Por exemplo, o cirurgião, que muitos daqui somos cirurgiões, eu sou.
quando eu uso a palavra em alemão Messer, M-E-S-S-E-R, quer dizer faca, quer dizer também bisturi. A faca que eu abro do tórax de um paciente pode ser usada por um marginal para matar e por um cirurgião para tentar fazer o bem. Com a conduta da ética, essa da consciência muito bem dita. E a palavra virtus, na realidade em si quer dizer força. A nossa Universidade Federal do Ceará, o slogan dela é Virtus Unita Fortior. A força unida é mais forte. Nossa, a gente vê as coisas e deixa passar. Como que eu queria... Eu acho que é uma grande homenagem que se presta ao Dr. Edísio, essa palestra. É isso que ele... É a bandeira dele. De fazer o bem, como ele fazia, de cultivar pela leitura, de se esforçar, porque estudar no Aurélio, no novo Aurélio, ele vai dizer que é ser diligente, ser trabalhador, ser dedicado, aprender e sendo diligente. Então, eu agradeço a academia. Eu aprendi bastante. Boa noite. Muito obrigado. Eu gostaria de me inscrever, se não... Só queria ler as mensagens do chat para deixar registrado em vídeo. Os parabéns, né, em nome da academia, dizendo palestra que nos faz pensar. A doutora Adriana Forte, parabenizando o professor Paulo pela excelência da apresentação e do conteúdo. E o doutor José Huygens também, parabenizando, dizendo uma excelente apresentação. O doutor José Henrique se inscreveu, a palavra está com o senhor. Inicialmente, eu queria também agradecer ao doutor Paulo Sertec pela excelente palestra dele, assim, muito bem fundamentada nos aspectos filosóficos, é isso? Nos aspectos linguísticos, né? E nos aspectos até etimológicos, se posso dizer assim. E eu acho que esse tema foi bem escolhido, muito bom, estou muito feliz, porque essa série de palestras ou de conferências do Dr. Dias Pinheiro foi sugerido para ser palestras também ligadas à história. É isso? E o Dr. Paulo Sertec aqui uniu bastante os aspectos atuais da ética, né, e da virtude no trabalho, com também os aspectos históricos, os aspectos históricos desse assunto. Digamos que eu acho que foi uma palestra muito brilhante. A escolha do tema também foi muito boa, foi muito feliz, inclusive para o propósito da palestra, da comemoração de hoje, que é uma conferência do Dr. Dias Pinheiro, é isso? E quero agradecer e parabenizar pela palestra. Acho que ela foi muito proveitosa e acho que todos nós aproveitamos muito. Os parabéns, doutor. Tá bom. Obrigado. A doutora Márcia Alcântara fez o seguinte comentário: o tópico mudança comportamental tem uma dinâmica didática ótima. Leva você a transitar com algum fluxo entre o defeito até o hábito positivo. Onde encontraria esse tema para a leitura? Tal como está elaborado, isso é uma elaboração própria, esse quadro, né? Então, o Piper, Joseph Piper, acho que o negócio talvez eu passar, existe uma bibliografia, mas a gente compõe com alguns livros, né? Então, em parte eu desenvolvo nesse livro responsabilidade pessoal, responsabilidade social e competência interpessoal. Agora, é uma composição de livros, a Ética Nicômaco, algumas coisas do Viktor Frankl. Então, difícil dizer assim, onde encontrar um texto que vai desenvolver aquele quadro. Mas, por exemplo, A Conquista das Virtudes é um livro interessante. Eu posso passar
por WhatsApp, não sei, para o Clausen, e depois eu faço uma listinha dos livros adequados aí para quem quer transitar um pouco mais sobre o desenvolvimento das virtudes. Seria A Conquista das Virtudes, Joseph Pieper, Virtudes Fundamentais, Viktor Frankl. Aí, Viktor Frankl tem uma... a gente tem que escolher os livros, assim, né, sobre a teoria dos valores, né, que ele trabalha, o sentido da existência. Não sei se resolveu, eu só ampliei o problema. O doutor Marcelo Gugel também no chat, que gostaria de parabenizar o palestrante e lembrá-lo da remessa de sua exposição no formato de ensaio para os nossos anais da Academia Cearense de Medicina. Perfeitamente. Nós temos ainda alguns minutos. Alguém deseja se inscrever para fazer mais algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão? Bom, eu acredito que ninguém se pronunciou, acho. Doutor Plínio Câmara fez o comentário agora no chat. Estendo a homenagem ao professor Paulo Marcelo Martins Rodrigues, um dos homens mais éticos que conheci, que tanto esforçou-se para aplicar uma cadeira de ética na Faculdade de Medicina. Feito o registro. Bom, caso nenhum participante deseje fazer mais nenhum comentário, gostaria de saber se o presidente da academia deseja fazer mais algum comentário no encerramento da reunião de hoje. Doutor Pedro Henrique. Doutor Pedro Henrique, o senhor me ouve? Doutor Sebastião está parabenizando o senhor pela excelente conferência. Ok, então, estão me ouvindo? Perfeitamente. Ô Pedro? Ok, eu quero justificar, o doutor Pedro Henrique, o nosso presidente, teve um chamado familiar, precisou sair um pouco mais cedo. Nós estamos aqui fazendo as vezes de, não surpreendentemente, agradecer a beleza de palestra do professor Paulo Sertec. Eu acho que atendeu a todas as nossas expectativas. Eu, particularmente, fui culpado das expectativas, porque eu falei muito bem do senhor, viu, professor Paulo? E o senhor realmente correspondeu ao que nós esperávamos. Gostaria muito de agradecer, em nome do presidente da academia, professor Dr. Pedro Henrique, e agradecer mais uma vez ao nosso benemérito, professor Clausen Oliveira Abreu, e pedindo desculpas para o senhor, mas eu vou ter a audácia de dizer que nós continuamos contando com sua ajuda, ok?
Eu gostaria de registrar, falar para o ilustre conferencista que a sua palestra foi integralmente assistida pela viúva do homenageado, a viúva do professor Edísio Tavares. Muito boa essa sua informação, viu? Só para poder finalizar falando do professor Edísio Tavares, durante algum tempo na academia, eu o cumprimentava quando eu me encontrava com ele. Mas nos últimos anos dele em vida, eu não cumprimentava mais, eu tomava a bênção, pedia a bênção dele. Porque ele era uma figura paternal para todos nós, hein, Sebastião? Acho que você há de convir comigo, né? Com certeza, com certeza. Professor Paulo, então, muito obrigado, né? Se alguém quiser se manifestar. Estou olhando aqui para o professor Oswaldo, não sei se ele tem alguma manifestação a fazer. Queria só deixar registrado aqui a mensagem da doutora Adriana Forte, que gostaria de agradecer ao presidente a generosidade e os parabéns, dizendo que a homenagem recebida foi a toda a equipe do Centro de Diabetes. Professor Oswaldo. Tive a felicidade de conviver com o doutor Edísio Tavares na Faculdade de Medicina. Foi chefe do departamento, inspetor de clínica médica, e conheço profundamente ele foi, na nossa área de nefrologia, um dos precursores da biópsia renal, um homem boníssimo, né? Um homem boníssimo, de uma cultura extraordinária. Sim. Que eu queria mencionar isso, né? Eu tenho uma afeição muito grande desde os tempos, né, de professor lá na Faculdade de Medicina, onde foi meu chefe do departamento. Gratas recordações, né? E felizmente tive essa alegria de vivenciar esses momentos com ele. Viajamos juntos para alguns congressos. De maneira que sei, o que foi falado aqui é a pura verdade, né? Ele é uma pessoa realmente, foi uma pessoa realmente. Queria deixar registrado. Você quer fazer algum comentário, doutor Paulo? Eu queria agradecer, então, aí o convite, né? Muito contente de ter estado com vocês e ficamos aí abertos a qualquer outra. Eu passo material de referências, né? Que possa ajudar quem queira ler mais alguma coisa, né? Então, muito obrigado. E como o senhor mesmo mencionou mais cedo, o doutor Paulo Sertec enviou a apresentação para mim, então posso disponibilizar aos senhores, caso assim o desejem, certo? Deixar registrado também a mensagem do doutor Ivan Moura, parabenizando o palestrante, comentou que o chamado à virtude é mais do que necessário no mundo atual. Obrigado, doutora Márcia, também pela mensagem. Bom, mais alguém deseja fazer algum comentário? No chat ou pelo microfone? Doutor Janetson, o senhor deseja encerrar a reunião? Eu posso encerrar a gravação? Pode falar. Professor Clausen, está me ouvindo? Sim. Ok, eu penso que na ausência de novas intervenções, nós podemos caminhar para o encerramento da reunião, não deixando de lembrar que, apesar da beleza de palestra que nós tivemos do professor Paulo, mas as coisas só funcionaram bem devido à nossa
a nossa plateia virtual também, né? A nossa plateia virtual riquíssima, né? Valiosa, nós sabemos que ela é, tanto pela presença em si, como pelas intervenções pós-palestra. E de forma que todos nós estamos de parabéns e já formulamos o convite a todos para a palestra de novembro do professor Manassés, que será oportunamente divulgada. Muito obrigado ao professor Clausen, muito obrigado ao professor Paulo Sertec, muito obrigado a todos que participaram virtualmente dessa palestra. Uma boa noite para todos. Vou encerrar a gravação e gostaria de deixar registrado também o meu agradecimento pelo convite por poder participar dessa reunião. Muito obrigado. Vou encerrar a gravação e boa noite a todos. Boa noite, então. Até mais.